vamos lá, vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, né? Perfil comportamental, mapeamento comportamental, gestão comportamental, né? O que é isso? E melhor, como que isso pode ajudar o meu time a ter mais resultado? Talvez muitos de vocês, quando viram o título aí dessa nossa conversa de hoje, ficaram se perguntando isso. E aí a gente vai começar a trazer aqui a história lá do perfil comportamental, né? Como é que isso chegou até nós nos dias atuais? Então, lá atrás, ainda antes de Cristo, os gregos falavam dos 4 elementos da natureza. Depois veio Hipócrates, que começou a estudar os 4 fluidos que tinham dentro do corpo humano. Ele era um médico, então ele estudava os fluidos. Algumas pessoas ele identificava que tinha mais um determinado tipo de fluido do que outras pessoas. Depois veio Galeno e introduziu aí a modalidade dos temperamentos, 4 temperamentos, que é o que hoje a gente fala até que é a origem aí do perfil comportamental, vem dos temperamentos, né? Depois Jung falou da observação de comportamentos de pessoas normais, e até que o Marston, lá em 1928, já depois de Cristo, agora, né, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ele criou, então, a ferramenta DISC. E o que é essa ferramenta DISC? Essa ferramenta, ele estudando ali o padrão de comportamento das pessoas normais, ele desenvolveu um método que classifica as pessoas em 4 principais perfis. E em 2007, a gente tem o que a gente chama de teste de perfil comportamental, já com um olhar mais aqui da nossa população brasileira, né, traduzindo já o DISC para o linguajar brasileiro, dotado aí das nossas características. E se a gente fosse fazer aí uma correlação com esses dados históricos, né, lá nos gregos você tinha o fogo, o ar, a água e a terra. Depois Hipócrates falou do colérico, do sanguíneo, do fleumático e do melancólico. Jung do produtor, intuitivo, sensitivo e analítico. O Marston, né, que criou essa técnica, essa metodologia, falou da dominância, da influência, da estabilidade e da conformidade. E agora a ferramenta que traduz melhor aí a nossa população brasileira é o Coaching Assessment, é o Profiler, que traz a tradução aí do DISC, que ele classifica em executor, comunicador, planejador e analista. São os 4 perfis comportamentais que falam aí muito sobre o jeito de ser de cada uma das pessoas. Aqui é importante a gente trazer essa informação de que o objetivo aqui não é colocar ninguém em caixinha, não é isso. Pelo contrário, é que a gente possa trabalhar questões relacionadas ao autoconhecimento para que eu possa trabalhar o desenvolvimento das equipes para atingir um resultado ainda melhor. Quando eu falo de perfil comportamental, eu estou olhando o indivíduo, né? A gente fala muito da pessoa certa no lugar certo, porque eu estou olhando o perfil comportamental da pessoa e eu consigo identificar onde que aquele perfil é mais aderente dentre todas as equipes ou funções que a minha empresa tem. O perfil comportamental sozinho, ele é uma ferramenta bem bacana, mas para eu avançar e entender ainda mais esse indivíduo, a gente tem o que chamamos aqui de mapeamento comportamental, onde eu tenho aqui o meu perfil comportamental que eu apliquei a uma ferramenta e tenho todo um outro contexto, onde a gente olha muita biografia da pessoa, né? Como que é o dia a dia dela, quais as entregas dela. A gente faz essa correlação entre o perfil dela e como eu estou visualizando ela. Então, eu tenho um mapeamento comportamental da pessoa, um conjunto de informações. E acima do mapeamento comportamental, eu tenho a gestão comportamental. Então, é quando, de fato, eu, enquanto líder, eu estou olhando para os meus talentos, levando em consideração esse mapeamento comportamental e fazendo aí os ajustes e desenvolvimento necessário para que eu tenha uma melhor performance dentro da minha equipe. Eu trouxe aqui um ponto que é bem importante, né? Que para um líder engajar a equipe dele, para ele engajar outras pessoas, ele precisa de autoconhecimento. A gente fala muito sobre autoliderança. Por que isso é tão importante? Porque eu preciso entender como é que eu funciono, quais são as minhas fortalezas, quais são os meus pontos de desenvolvimento,
Para quê? Para que eu possa buscar pessoas com perfis complementares ao meu, para eu ter essa equipe de alta performance. Se eu não tenho essa consciência, a tendência é eu contratar pessoas que são muito parecidas comigo. Isso pode ser bom, mas dependendo da situação, eu posso estar deixando algum gap de algum comportamento muito importante que não está sendo coberto. Então, entender, eu desenvolver o time, desenvolver a minha equipe, passa por um processo do líder de autoliderança, de ele entender como ele funciona, entender as fragilidades dele e ele buscar pessoas para que possam apoiar ele nesse processo. Aí tá, falou, Júlia, lá dos perfis comportamentais, mas eu ainda não estou entendendo muito bem como é que é isso, não estou conseguindo enxergar isso na prática. Vamos tentar traduzir aqui, dando exemplos práticos para que, mesmo sem aplicar a ferramenta, vocês consigam ter um cheirinho, né, de como que são as pessoas aí que trabalham com vocês, como que vocês funcionam, onde que eu me identifico mais, onde que eu percebo que o meu par tem um comportamento parecido com esse ou com aquele perfil. Então, trazendo aqui os nossos 4 perfis comportamentais, eu tenho deste lado aqui o executor e o comunicador, que lado diz que, né, a dominância e a influência, esses dois que são muito mais extrovertidos e têm uma facilidade muito grande para iniciar coisas, onde o executor, as palavras dele, né, seria dirigir e dominar, e o comunicador interagir e verbalizar. No lado oposto, eu tenho os perfis que são mais introvertidos. Eu tenho o planejador e o analista, que é o estável e o conforme lá da metodologia DISC. O planejador, a palavra dele é servir. O analista é estar em conformidade com normas e procedimentos. Esses dois perfis aqui têm uma facilidade muito grande em terminar as coisas. Então, percebam como é importante a gente ter perfis complementares dentro da nossa equipe. Porque, sim, eu preciso ter as pessoas com iniciativa, abrindo portas, abrindo frentes, mas eu preciso ter o pessoal lá dando sustentação e manutenção para esses processos. Então, por isso que a gente fala sempre em ter uma equipe o mais equilibrada possível, né? Olhando para qual é a meta dessa equipe, o que ela precisa entregar, o que ela precisa atingir. Olhando para isso, eu olho para a minha equipe e vejo quais os perfis que faz mais sentido eu ter para fazer essa entrega. Ao passo que eu tenho aqui o comunicador e o planejador mais focado para as pessoas, eu tenho o executor e o analista mais focado para tarefas, né? Então, eu tenho essa distinção também. A gente eu costumo dar o exemplo de que pessoas que são focadas, perfis que são focados em pessoas, é aquele que eu peço. Ah, Maristela, você pode me dar uma ajudinha aqui? Quem é focado em pessoa vai se virar prontamente e dizer, o que você precisa? Quem é focado em tarefa vai dizer assim, só um pouquinho que eu estou terminando aqui e eu já te respondo. Por quê? Porque o foco é a tarefa, né? Enquanto os comunicadores e planejadores, o foco está nas pessoas. Lembrando que aqui a gente tem dentro de nós, todos nós temos os 4 perfis. O que acontece é que 1, 2, ou raros casos, chegam até ter 3 perfis que são predominantes. Então, normalmente, a gente tem uma duplinha ali. Eu tenho o perfil predominante planejador, analista. Eu vou ter o comunicador, executor. Normalmente, é isso que acontece. A ideia agora é que a gente possa passar aqui com vocês algumas características desses perfis para que vocês consigam já fazer uma análise superficial aí, né, que vocês possam se reconhecer ou não, ou reconhecer um colega dentro dessas características, para que a gente saia daqui com alguma informação concreta sobre o tema. Trazendo aqui o primeiro perfil que a gente tem ali é o executor. Dentro da metodologia diz que eles têm as cores. Então, eu trouxe aqui no slide a questão das cores também, para que a gente, se for dar, né, se for dar uma googlada aí, vocês vão perceber que tudo que é sobre o executor, o dominante, é na cor vermelha. Tudo que é sobre o comunicador e o influente é amarelo. O planejador, que é o estável, é o verdinho. E o conforme, que é o nosso analista, né,
na cor azul. Então, eu trouxe essa questão das cores aqui também. O perfil executor são aquelas pessoas que são super autoconfiantes, são dominantes, elas aceitam e gostam de desafios, são competitivas, são audaciosas. Então, não dá para deixar essa pessoa naquela atividade super, super rotineira, que ela não tem desafio nenhum, que ela está simplesmente lá, né, cumprindo checkzinhos. Não. Um executor, ele precisa de desafio, ele precisa atingir resultado, ele precisa bater a meta. Para ele é importante. O perfil executor, se eu fosse dar um lema para ele, se a gente fosse dar um lema, seria fazer rápido. E ele sempre está preocupado com esse fazer rápido. É como se ele competisse com ele mesmo, de que a próxima vez que eu fizer isso, eu vou fazer ainda mais rápido. Ele tem a questão da velocidade muito presente dentro dele. O perfil executor, eu trouxe aqui algumas imagens para que a gente possa fazer uma analogia, uma referência visual mesmo, né? É o foguete, né? Aquele que decola rápido, a velocidade ali, o ponteirinho. Eu trouxe esse zoom out aqui, né? Porque o executor, ele é aquele perfil que ele tem aquela visão mais alto nível, ele não vai mergulhar lá no detalhe. Eu brinco assim, o executor, ele conhece a floresta, né? O analista, ele conhece a árvore. Ele vai saber lá no detalhe da árvore, qual é a espécie. O executor não, ele está preocupado em ver a floresta. O trator ali, porque tem essa velocidade, esse impulso, ele vai, ele faz, ele acontece, ele põe ritmo. Então, é do executor essa questão de fazer rápido. E se a gente olhar assim, parar para estudar um perfil executor, a gente vai ver que o próprio jeitão dele é bem característico. Ele tem um jeito de andar, assim, normalmente são pessoas que andam mais rápido, têm passos mais largos, eles são mais cabeça erguida, o corpo mais firme, eles têm essa firmeza no próprio jeito de andar, né? A linguagem corporal do executor é muito forte, de todos, né? Mas do executor é essa questão da firmeza mesmo. É muito direto, muito objetivo, ele não vai ficar dando voltas para falar, vai dizer o que precisa ser dito, na hora que precisar ser dito, não vai ficar colocando panos quentes, não. Ele entrega o que precisa entregar e ele fala o que precisa falar. Pensando nesses perfis aqui, né, que a gente, nesse perfil executor, eu quero trazer um exercício para vocês, para que a gente consiga identificar esses perfis. Mas antes de falar disso, eu queria lembrar esse ponto aqui. O mesmo veneno que mata é o veneno que cura. A diferença de um remédio e o veneno é a dose. Esse slide é muito, muito importante. Por quê? Eu vi aqui uma série de características e reforcei aqui, inclusive, a entrega, o resultado. Porém, se eu tenho um executor em desequilíbrio, às vezes ele é aquele tratorzão que passa por cima mesmo, não comunica, não orienta a equipe, porque ele quer só entregar, né? Então, a gente dosar isso, trazer isso em equilíbrio, para que a gente não tenha prejuízo na equipe, principalmente em relação à comunicação, né? O executor tem essa questão da velocidade e muitas vezes ele pode deixar de comunicar as pessoas, os envolvidos, por conta que ele está focado lá na entrega dele e assim, gente, muitas vezes ele sequer faz isso por mal, porque de fato ele está focado na entrega dele. Ele, em desequilíbrio, ele não aceita muito bem as críticas, né? Ele não vai aceitar, ele pode ser muito impaciente, não ter paciência com o ritmo alheio, e aí a gente vai ver mais para frente outros perfis, né? Por exemplo, um planejador tem um ritmo diferente do executor, então às vezes ele não vai ter paciência com o planejador, ele pode até estourar com esse planejador. Então, é dosar, né? É o equilíbrio. Todos os perfis, os 4, a gente vai ver que cada um deles tem o seu lado luz e o seu lado sombra. E a diferença sempre vai estar nessa dosagem, eu sempre buscar o equilíbrio. O perfil, o comunicador,
O perfil comunicador, então, comunicativo, persuasivo, entusiasmado, otimista, se relaciona com facilidade, é o que dos 4 que mais tem habilidade aí da oratória, ele convence muito bem pelas palavras, ele é um ótimo aí promotor de cultura, né? É bom para vendas, para relacionamento. O lema dele é fazer diferente, é um perfil criativo, gosta de fazer diferente. Ele valoriza as relações interpessoais e o convívio social. Para ele é muito importante estar com pessoas, ele gosta disso, ele gosta de se relacionar. Trouxe aqui algumas imagens, algumas referências para que a gente lembre do comunicador. Então, são pessoas alegres, animadas, criativas, que gostam de falar, gostam de explicar, explica no detalhe, assim, vai falando, falando, falando. O comunicador é aquele perfil que 5 minutos de fila, ele já sabe a vida inteira da pessoa que está do lado dele, porque ele pergunta, ele conversa, e se deixar, ele domina a conversa, né? Só ele fala. Do mesma forma que eu comentei do executor, que o mesmo veneno que mata é o veneno que cura, é aqui a dosagem, né, gente? Um comunicador em excesso. O que acontece? Ele, por medo de dizer não, ele pode prometer coisas que ele não dá conta de entregar. O comunicador, às vezes, ele não faz uma boa gestão das demandas, das tarefas que ele precisa entregar, ele pode só, né, ir dizendo que sim, e não olha o backlog dele, não se atenta aos prazos, e aí a Maricela trouxe na primeira hora do líder, que a gente falou sobre bases de confiança, o tripé da confiança, né, o quão é importante, então, dosar esse comunicador aí para que a gente consiga ter essas entregas, e da mesma forma como ele é um excelente promotor de coisas, se a gente tem alguma política nova, se a gente quer divulgar a nossa cultura, a gente pegar o perfil comunicador e trazer ele para junto é muito importante. Porque da mesma forma que ele faz isso para o bem, se ele não está em equilíbrio, ele pode fazer isso para o mal, né? Então, sempre olhar, ter esse olhar atento e trazer, abrir conversas para que a gente acabe tendo aí a melhor performance de cada um desses perfis. Seguindo aqui na nosso rol dos perfis comportamentais, a gente entra no planejador, que são os perfis, a gente fala, né, cada um deles tem seu lema, né, o executor fazer rápido, o comunicador fazer diferente, o planejador, se fosse, é fazer junto, porque aqui, como consta ali, né, ele valoriza muito o outro. É o perfil mais estável, dos 4 é o mais harmônico, paciente, calmo. Ele entrega tanto quanto o executor, porém um ritmo muito diferente do executor. Ele tem um ritmo dele, o time dele, o ritmo dele é mais constante, é mais conservador, ele não gosta de ficar mudando a prioridade, ao passo que o executor gosta do desafio. O planejador, ele dá uma estremecida se ficar mudando a prioridade, se ficar mudando o combinado, né? Para ele, então, é importante ele fazer junto e ele vai buscar resultado através da persistência, da continuidade e da organização. Lembra que quando eu mostrei os 4 perfis, falei que ele e o analista são os perfis da manutenção, da sustentação? Pois é, são pessoas que, dentro da nossa equipe, a gente, até mesmo para motivá-las, porque é um perfil que a estabilidade para ele é muito importante, você colocar ele em projetos de longo prazo, né? Porque ele vai se sentir valorizado em relação a isso. E aí, aqui algumas referências, né, do planejador, a listinha de estar sempre organizado, de ser amigo, de estar perto do outro, de ensinar com amor, de ter essa persistência, vamos de novo, faz de novo. Então, isso tudo é muito do perfil planejador. E o mesmo veneno que mata é o veneno que cura. Qual é o problema do planejador? Poxa, ele em desequilíbrio. Ele pode ser muito lento. Ele, da mesma forma como o comunicador, que não quer ficar mal com as pessoas, o planejador também tem isso. Então, às vezes, ele vai ter dificuldade de dizer não. Ele vai ter dificuldade de se posicionar numa situação de conflito. O planejador é aquele que fica em cima do muro. Isso, muitas vezes, é um problema, principalmente se ele está em uma posição de liderança, né, que às vezes a gente sente que precisa ter aí um pouco mais de firmeza. Então, é buscar esse equilíbrio para fazer aí o bom uso das potencialidades desse perfil. E, por último, o analista. A gente brinca, né, entre quem trabalha na área e quem é o perfil dos gênios, porque são os mais estudiosos, são os mais
atento a detalhes minuciosos, é preciso, organizado, autodisciplinado. O perfil conservador faz muita análise de risco, não gosta de tomar risco, então ele sempre fica olhando todas as possibilidades, tudo que pode dar errado, para que ele corra o mínimo risco possível. O lema dele é fazer certo, então para ele é o certo, é o combinado, é o que está escrito, valoriza a organização, busca resultado através de controle e exatidão. O analista, irmão ali do planejador, né, introvertido também, e ele é o oposto do comunicador. Né? Então, o comunicador, ele é super otimista, vai ver o copo sempre meio cheio, o analista, ele tende a ser mais negativo, tende a olhar o copo meio vazio, né, porque ele está focado no que pode dar errado. A preocupação dele é cuidar todos os pontos para que não corra risco. Então, assim, gente, esse perfil, ele é extremamente importante em projetos, em áreas que a gente precise fazer análise de risco, que a gente precise de um olhar mais atento, mais detalhado, porque dele, né? Ele se sente muito bem fazendo isso e faz muito sentido para ele trabalhar dessa forma. Eu trouxe aqui algumas referências visuais para que a gente lembre do analista, né? Então, ali a organização, a lupinha, o detetive, o perfeccionismo de nunca tá bom, a cabeça, o diálogo interno do analista, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e ele é desconfiado também, né? Então ele precisa ser convencido de que vai dar certo, de que vai ficar tudo bem. Qual é o ponto de atenção aqui, né? Às vezes ele fica muito no mental, os planos, ele tem excelentes ideias, excelentes projetos, excelentes planos, mas ele não consegue se colocar em ação. Por que ele não consegue se colocar em ação? Porque para ele ainda não está pronto, para ele ainda dá para melhorar, não está bom o suficiente, ou ele ainda não avaliou todos os riscos. Então, o que a gente faz, né? Quando a gente tem, o planejador também tem um pouco disso, a gente cola nessas pessoas que às vezes estão com dificuldade de dar esse primeiro passo, a gente cola perfis que têm a iniciativa, como o comunicador e o executor. Porque esses perfis, basta você dar o primeiro passo juntos e depois vai, deslancha. Por quê? Porque são perfis de manutenção e de sustentação. E a gente, enquanto líder, a gente tendo essa consciência, fica muito mais fácil fazer o que a gente chama ali, né, falou lá no início, da gestão comportamental. É olhar para o comportamento, botar as pessoas complementares para que eu tenha ali a maior performance. E aí vocês devem estar perguntando, né, eu coloquei aqui até pergunta de milhões, qual é o melhor perfil comportamental? E aí? Isso aí, Rafael, a diferença de veneno no remédio e a dose. E aí, gente, qual é o melhor perfil comportamental? Alguém se arrisca? Depende. Isso aí. Depende do contexto, depende do que eu preciso entregar, da posição, cada macaco no seu galho, exatamente. Né? Talvez para um time financeiro faça sentido ter uma pessoa com um analista alto, porque é uma atividade que requer atenção, detalhe. Exatamente, Rodrigo, em equilíbrio, todos são excelentes perfis. Sheila, é isso mesmo, depende da função, depende da função. Então, é sempre olhar para o que eu preciso entregar enquanto área, enquanto equipe, o que eu já tenho de recurso no meu time, qual é o meu estilo de liderança, e eu começo a fazer essa gestão comportamental para que eu colha aí os melhores resultados para chegar nessa equipe de alta performance que a gente tanto fala. Né? Não é uma virada de chave, não é um estalar de dedo, não tem pílula mágica, não tem desenvolvimento humano, tem gestão de pessoas. É isso que a gente faz, e essas são ferramentas que nos ajudam a tornar isso um pouco mais leve. Seguindo aqui, essa ferramenta específica da análise de perfil comportamental, ela traz mais de 40 informações sobre a pessoa avaliada. Então, ela vai trazer desde os indicadores situacionais, dizendo se essa pessoa está bem aproveitada na área dela, como é que está a energia dela, como é que ela sente que o ambiente está exigindo dela, qual é o estilo de gestão requerido,
dela, quais são as vantagens e desvantagens dessa pessoa, desse perfil, desse conjunto de perfil. Então, ele traz uma série de informações, são mais de 40 informações sobre a pessoa. Eu trouxe duas aqui que eu considero, assim, ouro para quem é líder, né? Que é a área de talento e a roda de competências. Então, aqui, esse relatório, ele nos traz sempre essa visão aqui, né, da bolinha azul e a bolinha vermelha. A bolinha azul é o perfil dessa pessoa, o perfil isolado dela, como ela é na essência. E a bolinha vermelha é o que ela sente que o meio está exigindo dela. Então, nesse caso aqui, tem uma distância entre o que eu sou e o que estão exigindo de mim. Quando eu tenho essa distância, eu tenho um gasto de energia muito maior. Não é que eu não possa fazer, claro que pode. A gente não é nada, a gente está. Se a gente está, a gente pode mudar. Se a gente quiser, a gente muda. Né? Se fizer sentido para a gente sim pode mudar. E ele traz também a roda de competência. Então, quais são as competências que eu sou boa e onde que eu tenho gaps, problemas, né? E aí eu cruzo essas informações, eu cruzo esses indicadores, olho para a área de talento, vejo as competências e eu começo, então, a ter informações para que eu possa fazer aí o desenvolvimento, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual dessas pessoas. Eu vou melhorar todas as competências? Não. De novo, eu vou olhar para a minha área, vou olhar para as minhas entregas e vou olhar para essa roda aqui. Nessa posição, por hipótese, né, dessa pessoa aqui que está na tela. Se essa pessoa, por exemplo, trabalha numa área comercial, eu não preciso colocar energia aqui para desenvolver o perfil técnico dela. Por hipótese, tá, gente? Não estou colocando aqui uma situação hipotética, porque não temos um case aqui para estudar. Talvez o que eu precise fazer com essa pessoa é fortalecer ainda mais as fortalezas dela. É dar mais gás aqui no relacionamento interpessoal, na sociabilidade. Então, a gente sempre olhar para quais entregas que eu preciso fazer e daí eu olho para essas competências que eu preciso desenvolver e vou trabalhar. Também não vou trabalhar várias ao mesmo tempo. A gente sempre fala, né, que o PDI ele precisa ser bem focado. Então, qual é a alavanca que eu vou mexer agora, né, que por tabela, outras vão junto, né? Então, vou trabalhar a questão da dominância com esse colaborador. A proatividade, ela vai por tabela, sabe? A automotivação acaba indo também. Então, é a gente entender a entrega que precisa ser feita, olhar para as competências e ver como que a gente vai desenvolver ou esse gap ou fortalecer ainda mais o que as pessoas têm de bom. Obrigada, gente. Então, aqui eu tenho os subsídios, as informações para eu desenvolver minha equipe. Porque não é a varinha mágica do pirulipim, né? Eu preciso ser o meu papel de líder, né? Provavelmente está lá na sua descrição de cargo, na sua descrição do seu papel, que faz parte da sua atribuição desenvolver a equipe. Então, eu tendo todas essas informações do meu colaborador, eu sabendo como ele funciona, eu sabendo qual a entrega que a minha equipe precisa fazer, o que a empresa está esperando de mim, a gente parte para o plano de desenvolvimento individual. A gente gosta de trabalhar muito com esse gráfico do flow, né? Aqui na empresa Inc, a gente faz muito uso dele, que é olhar quais são os desafios dessa pessoa versus as habilidades que ela tem. O nosso objetivo é colocar essa pessoa, fazendo o cruzamento aqui dessas duas linhas, colocar essa pessoa nessa área azul, na área de flow. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa aqui que ela tem um desafio muito alto e ela tem poucas habilidades, ela fica aqui numa área de ansiedade, né? Então ela não está em alta performance, ela não está produzindo bem. Ao passo de que se eu tenho uma pessoa com pouco desafio e muita habilidade, eu tenho ela aqui numa área de tédio. Eu estou desperdiçando meu recurso. Então, a gente encontrar esse equilíbrio, né, através aí, fazendo esse plano de ação, esse plano de desenvolvimento individual, para que eu tenha o meu time o máximo possível dentro dessa área azul, que é a área do flow, que é onde eu tenho uma melhor entrega com um menor gasto de energia. É esse aí o nosso objetivo enquanto desenvolvimento de time. E aqui, dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente tem aqui o que a gente chama da mandala, a gente passa exatamente por esse caminho, né? A gente tem desde qual é a meta, né? Quais são os números que a minha empresa precisa perseguir, né? Pelo que eu sou cobrado,
Quais são os planos de ação que eu tenho aqui para entregar esses números? Eu tenho os meus ritos de comunicação, como é que isso está funcionando? Eu preciso desenvolver a minha equipe, eu tenho aqui a parte do perfil comportamental, que é um pedacinho disso, né? Uma vez que eu tenho o meu perfil comportamental, eu estou pronto para dar um próximo passo, que é trabalhar o desenvolvimento de líderes, o desenvolvimento de equipe, para daí eu chegar nessa cultura de alta performance que a gente tanto fala, né? Que é, de fato, um processo. Ah, Júlia, a ordem é essa? Eu preciso ter indicador, plano de ação? Como é que é, né? Cada empresa tem a sua dor, tem a sua necessidade latente. E a gente sempre precisa estar atento a isso. De repente, na empresa A, eu preciso focar no desenvolvimento de pessoas prioritariamente, porque as entregas não estão acontecendo como precisa acontecer. Então, a gente entra no desenvolvimento de pessoas. Ah, eu preciso olhar para o indicador, não estou tendo visibilidade. Opa, então tem aqui a fatiazinha dos indicadores. O importante é que vocês olhem para os seus negócios, olhem para as suas equipes e avaliem se vocês têm, né? Como que vocês estão medindo a performance das pessoas, se vocês estão trabalhando no desenvolvimento delas, e entender que cada um é diferente, que cada um pode contribuir para atingir essa alta performance. Se você conseguir fazer uma boa gestão dos seus recursos, dos seus talentos, isso vai ser mais leve, né? É sempre desafiador, mas isso pode ser mais leve. Certo?